Bem-vindos ao canal Cristão Quântico. Meu nome é Alexandre CQ, né? Porque é Alexandre Cristão Quântico. Eu venho aqui falar o meu relato sobre o Ho'oponopono, né? Na verdade, é o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, né? Eu estudo o tema, né? Física quântica, lei da atração, já tem um tempinho já. Deve ter provavelmente entre 7 anos e um pouco a mais. Me interessei por esse assunto, comecei a praticar, né? Meio cético no início e testei várias técnicas, tive pequenos resultados, nunca algo tão expressivo ou grande. E acaba que eu vou mudando de técnica, sempre aparece uma que é melhor que a outra, isso, aquilo e tal. E no final não é grande coisa assim, né? Aí eu resolvi praticar o Ho'oponopono mágico, né? Como assim, última carta na manga, né? Porque eu já venho praticando isso há alguns anos, né? Técnicas em geral, mas nada que resolvesse minha vida de verdade. Tive pequenos resultados, né? Outro vídeo eu vou contar melhor sobre isso. Eu e minha esposa, a gente foi empurrando com a barriga, modo de falar, há alguns anos, né? E foi gerando contas e contas no cartão, uma coisa, outra, e foi aquela bola de neve, e a gente não estava dando conta mais de pagar. Tava vindo muito alto, né? Eu trabalho com ela, né, numa empresa. É uma distribuidora de bebidas, né? E trabalha eu e ela, né? A nossa filha ajuda a gente também. Eu tenho outra filha que às vezes também ajuda a gente. E fica nisso, cara. Eu trabalho lá com ela e tem a renda minha, a dela, e eu tenho um outro serviço, que eu sou arte finalista, eu faço desenho para estampas, de camiseta, essas coisas, parte gráfica. E acaba que a gente soma as rendas, esse serviço meu era uma renda fixa. No final foi indo até reduzindo, tinha vezes que tinha vezes que não, virou praticamente um bico. Essa aqui é a verdade. Eu precisava arrumar um serviço mais garantido, né? Outro, né? Para ficar com duas rendas, mas só a dela somar. E acabou que isso aí gerou sérios problemas pra gente, né? No relacionamento também e em todos os aspectos, né? Porque o financeiro, querendo ou não, ele é responsável entre 90% a 95% do relacionamento. Porque quando ele é abalado, afetado, afeta todas as outras áreas, né? E foi isso, né? E acabou que as dívidas foram acumulando, a gente não estava dando conta de pagar tudo, a gente estava pagando entre 5 a 6 mil por mês de cartões, tipo, de mais ou menos 7 cartões de crédito, no caso dela. Contas nossas, né? E a gente não soube administrar bem, foi tipo, né? Não tem educação financeira, emocional e etc e tal, e poderia ter feito melhores, contas mais inteligentes, né? Então o erro de ambos, né? Dos dois. Acabou que isso virou uma bola de neve, minha esposa tava adoecendo, toda hora conta, ligação, não tinha dinheiro, tinha que pegar emprestado para pagar, aquela loucura maluca. O que aconteceu? A gente foi e precisava, isso foi no... A corda ficou no pescoço mesmo, foi em 2026, mais ou menos dezembro. E a gente precisava de uma solução, precisava arrumar um novo serviço, que eu precisava de trabalhar de segunda a sexta, para não atrapalhar o outro serviço que eu tenho com ela. E ganhar mais de R$ 2.000 para conciliar as contas, né? E a gente poder fazer alguma coisa na vida. E com isso, eu precisava também urgentemente de R$ 15.000. E não tinha como conseguir os 15 mil, porque a gente não tem reserva de emergência, não tem dinheiro, nem nada. As pessoas emprestam com juro, a agiota no caso, outras pessoas não emprestam, o banco não empresta, o juro é absurdo, a gente não dá conta de pagar. E eu falei, eu preciso pagar pequenas prestações, no máximo R$ 600, o juro não ser alto e arrumar um novo emprego. Era isso. Aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico, né? Da Beth Russo. Né, o Ho'oponopono, para quem não sabe, é uma técnica havaiana, ela é milenar, ela é usada para curas espirituais, mentais, físicas, era em grupo, né, a pessoa estava com alguma dificuldade ou doença, reunia um grupo havaiano e ficavam repetindo frases e frases, né, tem as certas frases, né, que tipo, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, né, essas coisas. O que acontece, né, e a pessoa, eles tinham várias vezes, eram curadas, né, assim. Aí teve a Morna, que é uma mulher havaiana, que ela é responsável pelo é o nome, né, geral desse movimento, se tornou ela. Ela começou a fazer solo e ela começou algumas curas. E não mais em grupo, igual era, né? E depois ela teve um aluno que era cético, que era um psiquiatra, Dr. Hill Lin, que era cético, tinha uma filha doente, não acreditava em nada disso, foi fazer com ela e acabou que ele acreditou e conseguiu curar a filha dele. Basicamente, você recita frases para o Deus em você curar aquele problema que talvez você nem saiba. Tipo isso. Então, voltando a Beth Russo. Eu cheguei no canal da Beth Russo, conheço já há algum tempo, já gosto dos relatos delas, histórias e tudo. É muito bom o canal dela, entende bastante, né? A história dela é incrível.
Aí eu vejo lá as coisas dela, dos deusinhos e deusinhas, como ela diz, eu já não uso esse termo, né? Mas é o termo que ela usa. No caso, eu fui, peguei, achei interessante, falei, cara, minha última arma é isso, é orar, pedir para Deus dar, abrir uma janela, dar discernimento e tal, pra gente resolver isso. A gente precisa resolver urgente. Isso foi no final de dezembro, né? Dezembro inteiro, aí no final passou. Em janeiro eu já comecei a orar, falei, vou praticar o Ho'oponopono. Em menos de uma semana, acho que estava entre 4 a 5 dias, Deus já abriu uma porta, deu um discernimento do resultado do Ho'oponopono mágico, né? Tem até aqui, ó. Pera aqui, deixa eu pegar melhor aqui. Eu fiz alguns Ho'oponopono, eu não coloco, né, de 108 contas, né? Eu não faço o tradicional japamala, eu chamo só de cordão de conta, né? Como eu sou cristão, um cristão quântico, né? Eu gosto de ciência, né, com religião. Eu tenho uma visão um pouco diferente do cristão tradicional ou do cara que gosta só de física quântica. Esse aqui é só a separação, eu coloco o maior de outra cor. Mas é o mesmo esquema, pra mim é cordão de conta, eu não chamo de japamala não, tem gente que chama, né? Porque o meu não é um japamala em si, mas é a mesma função. Praticamente um japamala. Por causa da minha crença cristã, eu não gosto de falar japamala, mas não tem nenhum problema não. Aí eu peguei e fiz alguns, né? Já tinha feito, né? Tem uns anos já. E peguei e comecei a praticar Ho'oponopono. Falei assim, vou fazer isso aí. Vamos testar. Eu sei que funciona, eu preciso dominá-lo, né? A melhor técnica tem que ser essa, cara. Porque eu tô tendo muita dificuldade para mudar minha vida, resolver essas coisas, reprogramar. A gente precisa reprogramar a mente e tal. Isso é muito difícil, né? Aí eu peguei e comecei a praticar. Em 4 dias, ou foi 5, eu tive já uma resposta. Veio um insight em mim. E meu pai, conseguiu um empréstimo pra gente. Eu fui lá, conversei com meu pai, ele é aposentado, né? E ele já conseguiu um empréstimo há uns anos atrás pro meu irmão. E eu falei, beleza, né? Veio na minha mente meu pai, não tinha nenhuma luz no fim do túnel. Aí veio meu pai, né? Com uma resposta do Ho'oponopono. Eu conversei com meu pai, ele foi, pegou, aceitou. A gente vai pagar menos de R$600 por mês, vai caber no nosso bolso. Se o empréstimo e tal, né? De R$15 mil, a gente devia quase esse valor. Era uns 13 e alguma coisa e tal. Aí eu peguei, né, e conversei com meu pai. Ele foi fazer, deu tudo errado, banco em greve, não sei o que, toda aquela dificuldade, sabe? Depois chegou lá no outro dia, primeiro um tava em greve, a gente foi pro outro banco, chegou no outro banco, pegou e disse que tinha que reconhecimento facial e tal, a gente tentou tudo, bloqueou, não quis aceitar. Aí depois meu pai conversou com um primo nosso, ele conseguiu desbloquear. E acabou que deu certo, meu pai conseguiu pegar o valor, R$15 mil, e nos emprestou. E com isso eu quitei todas as dívidas dos cartões e vou pagar menos de R$600 por mês, que cabe no meu bolso, em vez de ser 5, 6 mil igual toda vez. A gente pagava 80% do valor, estava toda a verba, e ainda ficava no vermelho, porque não conseguia concluir tudo, né? Porque é aquela coisa louca, né? Você nunca quita cartão. Você entrou no cartão de crédito, é praticamente quase impossível quitar. Porque você paga juro, paga o mínimo e nunca quita. Isso aí tava adoecendo minha esposa, velho. A mente dela, ela tava triste, infeliz, eu não tava conseguindo ver graça em nada, né? Porque dívida, cobrança. Ela não suportava nem o telefone tocar, tava aflita. E eu fico de boa, sou tranquilo, isso não me afeta em si, não sou ansioso nem nada. Mas o que afeta ela, acaba que me afeta, né? Porque eu quero ver ela bem, né? Quero ver minha família bem, né? E é quando você vê alguém que você ama, ou gosta, no caso, né? Ou ama e gosta, né? Que é melhor ainda. É ruim, né? A gente acaba que pega pra gente também. Aí eu fui lá, peguei esse dinheiro, a gente conseguiu quitar as contas tudo, graças a Deus. Deus usou meu pai, abriu a porta, usou o Ho'oponopono mágico. Ou seja, em menos de uma semana eu consegui R$15 mil e eu não tinha R$1 na conta. Entendeu? E o que acontece, né? Ainda deu certo, pra não sujar o nome da minha esposa nem nada. Maravilhoso. E Deus abriu essa porta, né? Aí faltava a parte 2, que era arrumar um emprego que pagasse mais de R$2 mil, segunda a sexta, que não atrapalhasse eu ir para outro serviço. E eu fui mandando um monte de currículo, as propostas eram tipo assim, um salário mínimo de segunda a sexta, ou de segunda a sábado e tal, outras áreas nada a ver. Depois veio propostas na minha área, mas pagava R$2 mil, mas eu ia conseguir trabalhar só nele, não no outro, para somar as rendas, porque era muito longe e tal, e acabou que não estava muito acessível a gente, né? Aí eu falei assim pra minha esposa, não, Deus proverá, né? E foi indo, até que chegou um momento que eu conversei com um amigo meu, se tinha tivesse vaga lá, que eu tenho um emprego de arte finalista, né? Eu sou arte finalista, né? Sou designer de estampas, né? Crio estampas para camiseta de silk.
E tava procurando qualquer coisa, mas eu queria algo na minha área, de segunda a sexta, que pagasse mais de R$ 2.000, para me somar as rendas e sair dessa lama, né? Desse fundo do poço. Que foram vários anos acumulando contas e contas até que chegou no fundo do poço, né? Fazer alguma coisa da vida, que a gente tava meio estagnado, tipo assim, praticamente 12 anos de casado, estagnado, não construiu nada, só comeu, bebeu e pagou conta do jeito que deu. E a gente quer ter nosso canto, nossas coisas, etc e tal, né? Coisa normal de casado. Mas gratidão, né, a Deus por isso e por coisas que a gente terá. Aí o que aconteceu? Consegui esse dinheiro, uma bênção de Deus. Aí o meu amigo falou assim, ó, aqui não tem vaga. Só tem um cara trabalhando aqui. E ele, no caso lá, eram 3 pessoas, né? Aí tinha um que tava trabalhando 1 ano e tal, tava de boa, firme. Aí de repente eu não mandei currículo lá. Passou acho que uns 2 dias, ele foi e me ligou, falou assim, meu patrão, filho dele na verdade, do meu patrão, ele tá querendo conversar com você. Surgiu uma vaga. Falei, opa, fui lá, conversei com o cara e tal. E deu certo a vaga. E acabou que ficou pra mim. E eu entrei lá, eu trabalho de segunda a sexta, ganho 2.800 inicial, mais a outra renda que eu tenho no outro serviço, mais o salário da minha esposa. Já melhorou bastante a nossa renda, né? E hoje, no momento, tá com 2 meses que eu trabalho lá, né? Pode falar 2 meses. E eu tô muito feliz lá, é uma empresa muito boa, né? Tem tudo a crescer, potencial. E não atrapalha eu entrar no outro serviço. Na verdade, eu chego meia hora depois só. Então tá suave, segunda a sexta. Ganho quase R$ 3.000 inicialmente, né? Pode aumentar, a empresa crescendo, o salário vai aumentar provavelmente, né? Igual meu patrão falou. Cara, foi uma bênção de Deus. Ou seja, em menos de um mês, com o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, né? Porque ele é com um objetivo, né? O Ho'oponopono tradicional, ele fala assim, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. O da Beth Russo é intencional. É por um objetivo, tipo finanças, por exemplo, né? Eu fiz no começo da Beth Russo, eu fiz assim, dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. Tinha vez que eu fazia R$ 15.000 abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo, né? Ou eu fazia Alexandre abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. Esse estilo, né? E acabou que funcionou, deu resultado, funciona assim, pratique, né? Mas é muito difícil fazer Ho'oponopono mágico. Não é fácil. Eu tinha muita dificuldade, eu dormia, cochilava, é muito longo, gasta entre 20 a 30 minutos. Não é fácil de fazer, tinha muita dificuldade. E por causa do tempo e o cansaço, né? E acabou que eu comecei fazendo com o cordão mesmo, né? Esse aqui, ó. E depois eu comecei a fazer mental, sem usar o cordão mesmo, e funcionou. Se inscreva no canal, deixe seu like, e é nóis, tamo junto. Fica com Deus, é nóis.